chamado Imperador Nero. Nero, meus irmãos, foi um homem tão endemoniado, tão tomado por uma presença maligna, que diz a história que Nero pega agora, ele atira fogo em toda Roma, e quando tentaram achar um culpado, ele disse: os culpados são os cristãos que proclamam o nome de Jesus Cristo. Ali ele conseguiu esticar, ele conseguiu fazer com que as pessoas sentissem ódio dos cristãos. E naquela época Nero vem e lança agora uma lei, meus irmãos, uma lei para tentar parar a igreja. E a lei é essa: morte a todos aqueles que tentam parar, que tentam neutralizar, que proclamam, que confessam o nome do chamado Jesus Cristo. Morte àqueles que adoram aquele que morreu na cruz. Ele, quando lança o decreto de morte, irmãos, bem naquela época foi construído o grande chamado Coliseu, o famoso Coliseu de Roma, que está até hoje lá em Roma, na Itália. Você pode ver a ruína daquele Coliseu. Aquele grande Coliseu foi construído para ser um palco, um anfiteatro, para poder ver gladiadores se gladiando ali, ver ursos, ver leões, ver ali, meus irmãos, pessoas sendo trucidadas, pessoas sendo mortas, tudo para poder saciar a fome de uma plateia que queria ver carnificina. Diz, meus irmãos, a história que o grande Coliseu foi construído numa pompa tão grande que ele foi considerado como a 7ª maravilha do mundo, pastor Ageu. Aquele grande Coliseu cabia aproximadamente 100 mil pessoas. As suas cadeiras eram tão acolchoadas que as pessoas sentavam ali e ficavam confortados ali. Aquele grande Coliseu foi um grande palco, meus irmãos, de carnificina. E como Nero lançou ali, juntamente com outros imperadores, a morte aos cristãos, começa agora a investida do inimigo. O inimigo tentou parar a nossa igreja, e o que eu vou dizer aqui vai ser algo forte, mas vai despertar a tua fé aqui nesta noite, e você vai entender que esta perseguição que você está passando não é nada, e você pode vencê-la no nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a história diz, meus irmãos, que foi construído o Coliseu. Agora começa o massacre. A história diz que eles começam a perseguir os crentes, e nós sabemos que crente fiel não se curva diante de ninguém. Crente fiel, meus irmãos, não se dobra diante de idolatria. Crente fiel, ele é fiel até a morte, não nega o seu Senhor. Diz, meus irmãos, Eusébio de Cesareia, que naquela época igrejas foram devastadas. Diz Eusébio que naquela época foi-se, meus irmãos, proibidos cultos ali dentro das cidades. E agora a igreja que cultuava o nome do Senhor com liberdade tem que sair da terra. E segundo diz historiadores, eles cultuavam o nome do Senhor dentro, meus irmãos, dos cemitérios subterrâneos. Dentro dos cemitérios estavam debaixo da terra. Ali você encontraria de noite, para que ninguém pudesse matar eles, você encontraria os crentes, os cristãos da época, sentados, meus irmãos, sob túmulos, mas cantando e adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja começou a ser perseguida. Segundo diz, meus irmãos, praticamente, aproximadamente 1 milhão de cristãos morreram dentro da arena. Alguns morreram comidos de leões, outros foram devorados por ursas e por ursos ferozes. Os leões antigamente não era como tem hoje em dia. Eles tinham aproximadamente 3 metros, meus irmãos. Quando eles ficavam de pé, os cristãos ali começaram a ser massacrados. E eu quero que você tire os seus olhos daqui e tente imaginar o inferno, tente imaginar Satanás no inferno dizendo: agora eu paro essa igreja, agora eu paro a adoração a Jesus, agora a igreja não vai mais continuar. Só que o inimigo se esqueceu que quanto mais essa igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais tenta parar a nossa igreja, mais a igreja continua caminhando e cresce de glória em glória. E aqui naquela época, irmãos, o último pai da igreja estava vivo, que era o apóstolo João. João não tinha mais os seus lindos 40 anos, não tinha mais os seus lindos 60, já estava agora com mais de 90 anos, meus irmãos. Como foi lançado o decreto, a história diz que João, não querendo que a sua congregação, porque ele era pastor Ageu, lá na Ásia Menor,
Foi João que fundou as igrejas da Ásia Menor, conhecido como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi ele que passou evangelizando naquela Ásia Menor e ganhando aquelas almas. A história diz que ele não quis que o seu rebanho fosse trucidado. Ele mesmo chegou e se entregou para o poder de Roma. E ele disse: vocês estão tentando matar a minha igreja, mas estou aqui como líder e pastor dessa igreja. Eu vim até Roma e eu quero ter uma audiência realmente com o imperador. Eles pegam o apóstolo João, colocam cadeia nas suas mãos, cadeia nos seus pés, arrancam dele a sua roupa, deixam um ancião de 90 anos de idade ou mais seminu. E agora eu quero que você veja, é lançado, meus irmãos, nos cartazes da época: ora, venham tal hora no Coliseu, irão matar o último pai da igreja que está vivo. 100.000 pessoas se reúnem ali e começam agora a encher o grande Coliseu. Eu quero que você veja as pessoas gritando: sangue, sangue, morte. Queremos ver trucidar, queremos ver este apóstolo ser destruído. Agora você tira os seus olhos da multidão, olhe lá para o portão do Coliseu, veja aquele imenso portão se abrindo, ali uma guarda, meus irmãos, escoltando João entrando dentro do Coliseu. Nós sabemos que quando a pessoa está perto da morte, bate um desespero, a pessoa não tem raciocínio muito lógico, a pessoa começa a ficar agoniada. Mas eu quero que você veja um ancião de 90 anos de idade entrando ali, mas entrando de cabeça erguida. E a história diz que em vez de ele entrar chorando, pedindo misericórdia para não morrer, você vê o homem entrando ali e falando uma língua que ninguém conhece dessa terra, mas é conhecida do céu. João entra, meus irmãos, ali falando em línguas estranhas. E as pessoas perguntam: que língua é essa que esse ancião, esse velho está falando? Mas no meio de 100.000 pessoas, havia ali os fiéis que foram ver o seu líder. E eles no coração diziam: esta é a língua, este é o poder que não se encontra no mundo. Mas todo aquele que tiver uma comunhão com o Espírito Santo pode pedir para Ele, que Ele reveste também. Ele manda o revestimento, Ele enche de poder. Levante a sua mão, por favor, em nome de Jesus. Eu profetizo que antes do término desse culto, o revestimento vai passar na tua vida. Você sentirá o toque do Espírito como nunca você sentiu. Só quem crê, levante a mão, glorifica o nome do Senhor. Ele entra, meus irmãos, para poder ter uma audiência. Quando ele chega lá embaixo, aqui em cima está a tribuna. O imperador da época se chamava Domiciano. Domiciano fica de pé, sua vestimenta de linho, fios de ouro. O sol, quando veio sobre ele, resplandecia, pastor Ageu. Ou menos resplandecia a vestimenta dele. E o seu cetro de ouro ali, um cetro, meus irmãos, todo banhado, todo de ouro. E de repente, quando João está próximo à tribuna do imperador, ele diz assim, ele levanta o cetro, e 100.000 pessoas param de gritar. Há um silêncio no Coliseu. E ele vem até, direciona a sua palavra para João e diz: João, és tu o último pai da igreja, que está propagando uma fé, uma seita, e é você adorador de um Cristo crucificado. João, eu lhe dou agora uma chance. Negue a fé que você professa, negue este Cristo que você prega, esse Cristo crucificado, e eu te livrarei da morte. Meus irmãos, de repente as pessoas esperariam que aquele homem se curvasse diante da perseguição. Porém, irmãos, de repente aquele homem levanta as suas duas mãos, já cansadas da labuta, levanta as duas mãos e seus dois dedos indicadores apontam para o imperador da época e diz o seguinte: ó imperador, nunca, jamais me curvarei diante de ti, jamais negarei o Cristo a qual eu andei do lado dele, a qual reclinei a minha cabeça no tórax dele. Jamais me curvarei diante de Roma, porque o único Senhor, o único Salvador, o único Rei do Universo está aqui no céu de glória, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, há uma indignação. As pessoas começam a gritar: morte,
mate esse homem. E agora começa, o imperador Domiciano fica possesso e tenta agora matar aquele homem velho, ancião. Ele pega, meus irmãos, um tacho, um caldeirão gigante, enche o caldeirão de óleo, de azeite, um óleo, esquenta ele, meus irmãos. E agora ele não se contentou a amarrar as mãos, não se contentou em amarrar somente os seus pés. A história diz que ele pega e amarra João do alto da cabeça até a planta dos pés, e vários soldados levantam João, e mais uma vez é feito silêncio, meus irmãos. 100.000 pessoas fecham seus lábios, param de gritar, porque eles queriam ver um homem agonizando dentro de um óleo quente. Pega o apóstolo João, e quando joga ele dentro do óleo, todo mundo faz silêncio. O imperador não se contenta, ele desce da sua tribuna improvisada, e como estava com tanta raiva, possesso, sabe o que ele faz? Ele desce e numa escada improvisada perto do caldeirão, ele disse: eu estou com tanto ódio desse ancião, que eu vou ter de perto ele agonizando. Oh glória, quem está preparado para dar um glória a Deus aí? Mas quando, meus irmãos, ele olha para dentro do caldeirão, em vez de ele enxergar o homem que estava amarrado nos pés e a cabeça com cadeados, ele vê um ancião sem as cadeias, sem os cadeados, com a mão levantada com o óleo quente e cantando cânticos espirituais. Ele começa a ver o ancião glorificando o nome de Jesus. Ai meu Deus! Cantando cânticos em línguas estranhas. Meus irmãos, de repente 100.000 pessoas ficam impressionadas, e elas dizem: que homem é este, a qual a morte não pode matá-lo? Que homem é esse que não consegue matar? Que homem é esse que a morte não consegue levá-lo? E todo mundo fica impressionado. Domiciano bota a mão na cabeça e diz: o que é que você tem que a morte não consegue te levar? João levanta a mão e diz: tenho projetos na terra ainda. Se o Eterno não quer me levar pelo mártir aqui, é porque tem uma revelação me esperando, tem algo maior me esperando ainda na terra. Glória. Domiciano pensou que matando o último pai da igreja, ele conseguiria parar, fazer com que aqueles que aceitaram a fé viessem a desistir, porque o seu líder estava morrendo ali. Porém, irmãos, ele se esqueceu que nada pode parar a igreja de Jesus. Obreiros, nada pode parar a nossa igreja. A nossa igreja não está estabelecida numa filosofia humana. As nossas igrejas não estão estabelecidas nas patentes eclesiásticas que nós servimos aqui na terra. A nossa igreja não está, meus irmãos, estabelecida no poder político. A nossa igreja está estabelecida naquilo que Jesus disse para Pedro: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Não foi carne e sangue que te revelou isto, mas meu Pai no céu. Porquanto eu digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh glória, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Glória. Segure na mão da pessoa que está do seu lado, levante as suas mãos. Diga assim para ela: ninguém pode parar a igreja, ninguém pode parar a nossa fé. Porque assim, quanto mais te perseguem, mais você cresce, mais a unção aumenta e se multiplica. Diga: quanto mais te perseguem, a revelação será maior para a tua existência. Receba a presença do Espírito Santo agora. Ninguém vai te parar. Você está estabelecido sobre a rocha eterna, Jesus de Nazaré. Nada que nasce poupe calachara bacala badarachega. Uripove nasce que ela bonte o golpe race calapata calachega.
pedaço que é badaça. Oh, irmãos, sinto a presença do Espírito aqui neste lugar. Esta rua virou palco de adoração. Este lugar virou palco da revelação. Eu disse: o Espírito vai te levantar nesta noite. Não se preocupe, esta perseguição vai parar, vai cessar, e você vai entender: a unção está aumentando na tua vida. Ninguém pode parar a igreja. Eles tentaram parar a igreja, meus queridos pastores, mas não teve como. Domiciano vendo, meus irmãos, que não podia matar aquele homem. E aqui nasce o Apocalipse, pega o apóstolo João e leva o apóstolo João para uma ilha chamada Ilha de Patmos. Patmos, para que os irmãos entendam, era tão longe da principal costa da época, que era Éfeso. Ficava aproximadamente entre 80 a 100 quilômetros de distância. Como era uma ilha isolada, onde só havia pedras, para os prisioneiros ali quebrarem, passaram o resto da sua vida quebrando as pedras ali, e ali mandando pedras para o Império Romano. Pegam João e colocam João nesta ilha. Não tinha como fugir, porque para fugir tinha que nadar. E qual ancião de 90 anos aguentaria nadar mais de 100 quilômetros? Pegam João e deixam João isolado. A história diz que todo prisioneiro, quando chegava em Éfeso, era retirado as suas vestimentas e era dado para eles trapos sobre eles. Eu fico imaginando aqui o apóstolo João, quando chegou em Patmos, o que é que ele fez? Porque ele foi tirado da sua congregação, da sua família, dos seus amigos, foi retirado da sociedade. Nós sabemos quando uma pessoa é presa, quando ela está em cárcere, meus irmãos, até o psicológico dela é abalado. O sistema carcerário não consegue levantar, fazer com que as pessoas venham para a cadeia, pague pelo aquilo que eles cometeram, pelos seus crimes, mas as pessoas vêm de saírem melhores, saem piores do que entraram dentro do cárcere. Mas eu tento imaginar agora o apóstolo João ali, dentro daquele lugar, dentro daquela ilha, e eu entendo por revelação e por fé que ele fez algo que todo crente faz quando está passando por uma dificuldade. Ele dobrou o seu joelho para falar com Deus. João sabia, João conhecia o poder da oração. João sabia que a oração de fiel não fica na terra, mas ela ultrapassa as constelações e chega até o trono daquele que está sentado no seu alto e sublime trono. João sabia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Creia, a tua oração tem poder, a tua oração tem efeito. Se você veio aqui nesta noite, nesse encontro, está passando por algo difícil, está passando por um problema que você pensa em desistir, aprenda hoje, confie no poder da oração e creia que alguém sentado no alto e sublime trono, ele inclina os seus ouvidos, as suas narinas estão direcionadas para poder sentir o aroma da tua oração, está chegando no trono e a resposta vai vir nesta noite para a tua existência. Ele começa a orar. Eu não sei como foi a oração dele, eu não sei como que ele orou, pastores, mas eu sei que a oração dele subiu. E subiu assim, olha para mim. Imagina a oração subindo como um incenso suave, como um incenso maravilhoso. E como ela subiu até o trono, Deus inclinou no trono e fez isso aqui, ó. Deus disse: está subindo agora no céu uma adoração espontânea, uma oração que vem do profundo do coração. Um coração quebrantado está me clamando. E ele viu, era o apóstolo João orando de joelho na ilha.
E a oração dele foi tão profunda que algo aconteceu dentro daquela ilha de repente, meus irmãos. E quando ele está de joelho, com a sua cabeça entre as suas pernas, orando, clamando, pedindo misericórdia, de repente João para de orar, porque ele sente que alguém chega atrás dele. E esse alguém, você só sente ele chegando se você tiver o mesmo espírito dele. Ele para de orar porque João tinha o espírito dentro dele. E ele sente que quando aquele ser chega, mudou completamente o ambiente da ilha de Patmos. E quando aquele ser chegou atrás dele, bradou dizendo assim: João, o que eu vou te mostrar, o que você vai ouvir, o que você vai ver, pega aí, escreve e manda para as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Fala com Éfeso, fala com Esmina, fala com Tiatira, fala com Sardes, fala com Pérgamo, fala com Filadélfia, fala também com a Laodiceia, e diga para a minha igreja: próximo está a minha vida. João, eu vim falar contigo. Espera aí, mas quem estava falando com ele? Eita glória! A Bíblia diz que ele não se contenta e somente em ouvir. Ele diz que a voz era como de uma trombeta, meus irmãos. Agora ele vai se levantar e disse: eu vou ver quem está falando comigo. Quando ele se vira, ele virou para ver quem falava, e imediatamente ele cai, porque o corpo dele não suportou a revelação. Ele caiu como se estivesse morto. Está preparado para dar mais glória a Deus aí? Deixa eu te mostrar o que é que ele viu. Virando-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, exatamente no meio, eu vi o Filho do Homem. Eu olhei, o cabelo dele eram brancos como a lã e como a neve, o rosto dele brilhava como o sol do meio-dia, os seus olhos eram como chamas de fogo, da sua boca que estava aberta saiu uma espada aguda de 2 fios. Eu olhei no peito dele, havia um cinturão de ouro no seu peito. A vestimenta dele era uma vestimenta talar, uma vestimenta que vinha nos punhos e no tornozelo. Quando eu olhei para os pés dele, eram parecidos e semelhantes ao latão reluzente que tinha sido refinado na fornalha. Mas quando eu vi na vestimenta, estava salpicada. Mas você me pergunta, irmão Ismael, quem era? Será que era o arcanjo Miguel? Será que era Gabriel que desceu para dar uma informação para ele? Será que era um querubim? Eita glória! Lá na frente, no Apocalipse, ele diz: quando eu olhei na coxa daquele que falava comigo, estava escrito assim: Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na baixada